sejam todos bem-vindos ao nosso Axé. E no episódio de hoje nós temos aqui alguns convidados, que é a mãe Melissa e o pai Alex. E quem vai apresentar um pouquinho sobre eles para vocês é a nossa mãe Tatá, por favor. Como é que eu apresento? Mãe Melissa, pai. Vamos lá. A mãe Melissa e o pai Alex, a gente se conheceu no sacerdócio ano passado. E esse ano eles vieram fazer parte da nossa corrente. E aí, nada melhor do que eles mesmos se apresentar, né? E aí, como é que vocês chegaram nesse mundão de macumba? Meu nome é Alex, pai Alex. Eu tô na Umbanda já há mais de 30 anos. Meu pai era médium, né? Eu tenho uma ancestralidade com a Umbanda muito forte. O meu bisavô, meu pai contava quando era vivo, que ele tinha uma bola de cristal e ele via tudo na bola de cristal. Até antes deles saberem da invenção do telefone, é uma das histórias que ele conta, ele já via esse invento na bola de cristal. Desde pequeno, né, meu pai frequentava terreiro e eu tinha uns 8 anos, ele saiu de um terreiro, porque o pai de santo, o filho dele faleceu de acidente de atropelamento e ele quebrou todo o terreiro. E aí ele saiu desse terreiro e ele não quis mais, o pai de santo não quis mais tocar esse terreiro. E aí ele encontrou um outro terreiro, que era onde a gente estava, onde eu e a Melissa estávamos, antes de vir para a mãe Tatá. E lá ele foi médium até o desencarne. Foi, acho que 27 anos ele foi médium lá de incorporação. E quando ele morreu, minha mãe também trabalhava lá como cambone, né? E quando ele morreu, as minhas irmãs e minha mãe se afastou do terreiro e eu continuei indo. Continuei indo no terreiro, mas na assistência. Eu não era médium, não incorporava, ficava na assistência. E sempre vinham as cobranças. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. E eu relutante, relutante. Aí eu conheci a Melissa, a gente começou a namorar, casamos, e aí eu levei ela para Umbanda, e a gente começou a frequentar o terreiro junto, e sempre as cobranças, e um dia nós estávamos na gíria, e entrou uma moça, e começou a passar mal lá dentro, e os médios de incorporação também começaram a passar mal, e caiu um para um lado, caiu um para o outro, caiu um para um lado, caiu um para o outro. E a gente na assistência, e foi nesse dia que virou minha chave. Foi nesse dia que virou minha chave, porque nós saímos de lá sentindo uma mosquinha. Porque a Melissa vai contar um pouco da história dela, mas ela já frequentava o kardecismo antes. E a gente saiu de lá, a gente não conversou sobre isso. A gente foi conversar no outro dia e saímos de lá muito mal, porque a gente estava muito tempo e ficamos frustrados por não estar dentro da corrente e ajudar. Foi aí que foi aí que virou a chave. Aí eu falei para ela, falei, eu vou entrar. Eu vou entrar e aí fui, falei com o pai de santo. Ele falou, pode entrar. Lá tinha um ritual de fazer a deitada, fazer alguns trabalhos para começar. E ele falou, não, você não precisa fazer agora. Você já pode entrar, já pode vestir branco, entrar e você vai trabalhar e na próximo, na próxima cachoeira, que fazia os trabalhos na cachoeira, você faz os trabalhos de deitamento, faz os trabalhos, faz oferenda para o seu preto velho, que é a sua corrente mais latente, e aí começou. E aí depois, uma semana depois que eu entrei na gira, aí a mãe Melissa também virou a chavinha dela e ela entrou também para a corrente.
Então você está dentro de um terreiro de Umbanda como médio participante, vamos colocar assim, há quanto tempo? Faz 5 anos, né? 5 anos. Nós estamos há 5 anos trabalhando como médio de incorporação, né? Médio participante dessa loucura toda. Dessa loucura toda. E que hoje eu não me vejo fora disso. Eu não me vejo fora disso. E o curso de sacerdócio, né? Quando a gente foi fazer o curso de sacerdócio, foi foi uma loucura. E a gente não entendia por que que a gente estava indo fazer o curso. Mas agora a gente começa a entender o que a espiritualidade estava preparando para a gente, né? Mas aí a Melissa vai contando e a gente vai contando aí como que foi toda essa loucura para a gente chegar até aqui. Todos esses caminhos que nos levaram, né? Bom, como o Alex falou, eu conheci a Umbanda através do Alex. 5 anos nessa caminhada, a espiritualidade sempre esteve presente na minha vida, sempre muito curiosa nos saberes da espiritualidade. Frequentei o kardecismo, busquei saberes da espiritualidade em outras religiões. E em um tempo da vida eu decidi que eu não queria mais estar em contato com essa espiritualidade. E ele me aparece. Depois de muitos Não quero mais. movimentos, exatamente. Depois de muitos movimentos da vida pessoal, mudanças de município, enfim, muitas mudanças na vida, ele aparece, me apresenta a Umbanda, e eu vou me envolvendo por tudo aquilo, por toda essa ritualística, e sempre muito curiosa, né? Sempre querendo saber o porquê. Vou buscar os estudos, vou buscar o porquê. Eu falo que quem me levou para a Umbanda foi Exu. Exu me trouxe Certo. para a Umbanda. Porque eu queria entender, até mesmo antes de conhecer a Umbanda, quem era essa força, quem era essa entidade, né? Tão temida, tão falada. E dentro do Tá me culto, arrepiando, não sei por quê. é de arrepiar. Dentro do culto do sagrado, a Umbanda diz isso, né? Não há o errado, desde que se faça o bem. Exato. E eu tinha este questionamento, né? Eu lia sobre os Exus e eles resgatavam almas, né? Assim se dizia. Eu falava, como que pode ser demonizado? E assim eu Porque antes de você conhecer, a tua mentalidade era isso também, na verdade. Como se sim, eles fossem, né, do mal, enfim. era o que eu ouvia. Sim. Era o que eu ouvia, né? Popularmente se fala sobre Uhum, Exu. Era sim. o que eu ouvia. Mas aquilo, eu não acreditava naquilo que eu ouvia. Eu Uhum. falava, não é possível, deve haver algo mais além disso. E aí eu vou buscar esse conhecimento. Conheço o Alex, ele me apresenta a Umbanda, apresenta os trabalhos no terreiro, e eu fico ali na assistência, naquela posição de quem está observando tudo, tentando entender o que está acontecendo. E nesse episódio que ele fala desse dia, desse ocorrido, né, que depois nós conversamos, eu olhei tudo aquilo e eu falei, puxa vida, eu já estudei tanto sobre isso, eu poderia de alguma forma ajudar, poderia de alguma forma trazer uma sustentação, trazer uma vibração ali de alguma maneira. E é naquele momento que a gente relembra que a gente não sabe tudo, a gente nunca vai saber Uhum. tudo, mas o pouco que a gente sabe serve para ajudar alguém. Assim como a gente também foi ajudado quando a gente não sabia o que a gente sabe hoje. E assim eu resolvo entrar para a corrente. Só que aí novamente Exu aparece na minha vida, porque eu relutante de entrar para os trabalhos com a corrente. E neste intervalo tem a passagem do meu pai. Meu pai faz a passagem, ele desencarna. E eu me lembro muito claramente de ouvir um Exu me dizendo: agora você tem um bom motivo para estar lá. Você tem uma pessoa que está aqui do outro lado. E aquilo me toca muito e eu digo: bom, então assim será. Mas
vamos estudar, porque eu preciso conhecer o que é essa religião. E aí busca o sacerdócio, porque a gente é assim, a gente já começa, Sim. Já chega chegando, já vai, né? né? E é muito interessante que a primeira gira que a Melissa entra para trabalhar era a gira de quem? De esquerda? De esquerda. Minha Exu e primeira gira. Pombagira. Exu e Pombagira. Minha primeira gira. Nada por Axé. acaso, né? Nada por acaso. Nada até Nada. aqui foi por acaso. Os encontros e tudo o que É, aconteceu, o presente da mãe Axé. Cássia em nossas sim. vidas. A gente estava falando no último podcast, me corrija se eu estou errada, se minha memória falha. Uhum. A gente estava falando de curiosidades e de saias justas que a gente já passou em terreiro. Pai Alex, você tem alguma para contar pra gente? Que saia justa. Alguma coisa que aconteceu e que você fala assim, não, eu tenho que contar isso. Eu tenho. Então Quanto quanto começa, você mulher. tem? Eu tenho uma curiosidade. Aconteceu na minha chegada na Umbanda. E também envolve muito sobre ter fé. Me foi orientado, logo que eu cheguei na Umbanda, que eu acendesse uma vela no anjo guarda. E eu venho de um culto que eu não me lembro às vezes que eu acendi uma vela na minha Uhum. vida. Então eu cheguei na Umbanda até mesmo para aprender a acender velas. E eu acendia essa vela e a vela apagava, e eu acendia a vela e a vela apagava, e eu fechava a janela e eu mudei a vela de lugar e essa vela não ficava acesa. E um amigo muito querido, né, que a gente aconselha, né, pai Renato, sempre muito direto, mas a vela não fica acesa. Ele falou, é falta de fé, ela não tem propósito nessa vela. Ela está acendendo por acender. E aquilo me doeu, mas eu fui entender que aquilo realmente era muito verdadeiro, porque eu não estava Uhum. entendendo toda a magia e tudo o que estava acontecendo ali. E aí eu firmei naquela vela, firmei naquele propósito, e mesmo com janela aberta, enfim, no mesmo lugar, a vela permaneceu Olha acesa. só. Então, foi uma saia justa para mim, para entender Uhum. essa magia, né? Esse sagrado, esse divino que está em tudo Sim. na Umbanda. Sim. O simples ato de acender uma vela, que parece muito simples, Uhum. mas que tem toda uma magia por trás, que só quem vive, só quem Sim. sente É consegue engraçado entender. porque eu cheguei no sacerdócio e pensando que era uma aula de teologia, Vou lá estudar um pouco. estudar um pouquinho de Umbanda, aprender a acender vela. Foi exatamente isso, mãe. Eu cheguei no sacerdócio querendo aprender a firmar uma vela, a ter um propósito de firmar uma vela. E aí, nesse podcast, você fala exatamente isso. Sim. Sim, e É isso muito abriu louco. uma cortina, assim, né? Na verdade, tira um véu e revela muito do que está por trás da Umbanda, né? Então, para mim, esse episódio é muito significativo. Eu também cheguei no sacerdócio, não nomeava como uma teologia, mas acho que era mais ou menos isso Uhum. que eu queria, porque eu queria entender quem Sim, eram os estudar, orixás, enfim, queria, né? aprofundar. Queria conhecer toda a fundamentação daquilo, né? Mas fui surpreendida e tocada que Uhum. todo aquele referencial, ele é muito importante o estudo, mas acima de tudo é o sentimento e o que está Sim, Com sendo feito certeza. ali. É a sim. intenção, né? E a Às vezes intenção. a gente, como que eu posso dizer assim, a gente é educado de uma forma automática a rezar, né? Eu falo, por exemplo, dos meus pais, a forma como eu rezava. Eu lembro até quando eu era criança que era assim, boa noite, papai do céu, boa noite, beijinho da guarda, até amanhã. E era uma coisa automática, e que a gente não para pensar o sentido disso pra gente e toda a intenção que a gente joga em cima de alguma, né, de uma Sim, vela, de uma, né, de uma erva, enfim. E realmente isso na Umbanda fez toda a diferença na minha vida. É entender o sentido, a intenção é uma coisa que vem realmente de dentro para fora, né? Você externaliza isso naquele elemento. Exato. Ontem eu estava numa aula de sacerdócio lá, acompanhando.
E o pai Alex, ele estava falando exatamente disso. Muitas vezes, a gente quer ler tudo. Ah, eu vou fazer uma oração. Você escreve, aí você lê aquilo, e você lê tanto que você acaba decorando. Uhum. Sim, E aí você não coloca a emoção, o sentimento, aquilo que toca você, A essência, né? a essência, e passa a ser Uhum. tão mecânico, que muitas vezes eu acho que a própria espiritualidade olha para tua cara e fala assim: você vai repetir isso de novo? Não sabe mais nem o que tá falando. Você Cabeça tem já foi para outro lugar. certeza? exatamente isso. E quando a gente fala para assistência, acende uma vela diante da guarda, Uhum. eu acho que a gente precisa orientar essa assistência exatamente a fazer isso, Sim, a falar com as próprias palavras e colocar sentimento ali, colocar emoção. Realmente pedir, Sim. pedir, Mas saber pedir. mas saber pedir. Não, não, sim. nunca é. Eu Aí não vem quero o mais estudo. dívida, não é lamúria, né? É, É o ato do que você Essa, quer de uma essa forma questão de positiva. rezar também, para mim, foi o grande diferencial foi no curso de sacerdócio. Porque eu sempre tive muita fé em rezar, muita fé. Assim, acender uma vela, Uhum. porque assim, como eu cresci nesse ambiente, então sempre tinha vela acesa, sempre tinha muita oração, mas eram as orações prontas. Uhum. Mas eu acho que eu sempre fui atendido por conta da minha fé, da minha dedicação. Sim. Mas a partir do momento que a gente entrou no sacerdócio, que eu aprendi a rezar, tudo começou a fazer sentido. E no terreiro é muito engraçado que assim, eu tentava mudar muito isso nas pessoas, porque mesmo para os médiums, essa questão de rezar, eles rezam para os outros, mas não pede para eles próprios. Exato. Sim. E aí você tem que fazer essa mudança. E quando você tenta passar essa mudança, as pessoas Uhum. é meio relutante, porque Sim. assim, eu venho do Umbanda lá atrás, Uhum. que tinha aquele preconceito com Exu, com Pombagira, trabalhos era na segunda-feira, na quarta e na sexta, segunda era Preto Velho, quarta era Baiano e sexta era Exu e Pombagira. E eu vim dessa época ainda, que era gira 3 vezes por semana. E as pessoas tinham um pensamento que, assim, o médio bom é o médio que tá cheio de problemas, que não consegue ir para frente, que não consegue, porque tinha esse preconceito na Umbanda lá atrás, tinha isso que passavam para os médios. E aí eu acho que isso foi criando um pensamento nos médios, e hoje acho que assim, uma das grandes coisas que eu tento fazer é isso, é passar para as pessoas Uhum. dentro do terreiro, é saber rezar, é saber pedir, não só pelos outros, e sim para eles mesmos, né? Sim. Porque muito médio fala, eu estou indo para o terreiro para fazer a caridade. Eu também quis mudar isso dentro de mim e tento mudar isso dentro das pessoas. Porque, na verdade, a assistência que está fazendo uma caridade para a gente, né? Eu tenho esse pensamento. Porque a missão é nossa. Então, o Sandro Luiz, uma vez, ele falou uma coisa e eu falei assim, ele tem razão. Ele falou assim para a gente tirar essa visão de caridade. O que que é caridade? Caridade é você pegar uma cesta básica, é pegar um alimento, é pegar uma grana, um dinheiro e levar até alguém que necessita, tá? O que nós fazemos dentro do terreiro é trabalho, é evolução espiritual, não é caridade. Porque ali, a partir do momento que você está ali, você não está doando nada, nem o seu tempo. Por quê? Porque se você tá ali, é porque você é o primeiro a você é o primeiro necessitado.
É a sua missão. E quem está vindo são as pessoas que têm a necessidade de chegar até ali porque estão buscando alguma coisa. E ninguém, gente, ninguém, tá aqui o pai Alex, a mãe Melissa, mãe Camila, a Natália, ninguém, em terreiro nenhum, sai sem receber nada. Nada. Pessoas são direcionadas ao terreiro no momento certo, na hora certa, no terreiro certo, E não é né? só em terreiro, mãe. Em todos É os em lugares. religião, em qualquer Exatamente. religião. Sim. Porque, olha, os nossos irmãos evangélicos, você quer pessoa que tem mais fé que um evangélico? Não existe. Eles acreditam em muito, muito. Sim. Você vai pro católico, quantos irmãos nossos católicos vão pagar promessa de joelho, anda Uhum. quilômetros pagando promessa? Isso é fé. Eles vão fazer isso porque eles acreditam e eles vão receber exatamente o que eles precisam. Uhum. Às vezes, e 99% das vezes, a gente vai, a gente sai de lá com alguma coisa. Não é o que a gente quer, mas a gente sai de lá com alguma coisa. Tô errada? Está Mas o que a certíssimo. gente quer e o que Deus quer pra gente é outra coisa totalmente diferente, Mas a né? gente sai de lá com alguma coisa. Sim. É difícil a gente abrir mão do controle e deixar a espiritualidade trabalhar, né? É que a gente estava falando sobre evolução. Não sei por que entrou num assunto da gente se comparar um Exu e uma Pomba. Então parece que a gente tem que se comparar com eles, né? A gente tá tão lá embaixo ainda, mas enfim. Eu vou aproveitar e vou falar de uma situação que eu me acordei agora, de uma orientação de uma entidade, né? Em um atendimento, ela diz, aqui, né, durante o trabalho está Uhum. acontecendo. Aqui, nós não fazemos milagres. As coisas aqui, elas não surgem do nada, né? Mais ou menos isso que ela quis dizer, né? Nós não estamos aqui trazendo coisas para vocês, né, que estão sendo assistidos. Nós estamos revelando para vocês aquilo que vocês não conseguem ver. Exatamente. Os elementos que nós utilizamos aqui, o que nós pedimos para que seja feito, um banho, uma vela, ela nada mais é do que aquilo que você não está conseguindo ver. E como nós conseguimos enxergar este lado, né, que é o lado da entidade, e o seu lado, que é o lado que nós estamos, eles têm essa visão, eles conseguem manipular essas energias e conseguir trazer a transformação que a pessoa vem buscar. Então, o espaço do terreiro e o trabalho do médium, o médium, para mim, ele é esse facilitador. É essa pessoa que faz essa tradução junto com a entidade do Celular que de Aruanda. É, celular de Luana. Boa. a mensagem. Mas recordei disso enquanto falávamos do trabalho da noite. E aí, Pai Alex, você lembrou de alguma situação engraçada ou que te colocou numa saia justa? Ah, eu agora de cabeça, assim, eu não lembro de algumas, assim, que eu sou um médium 100% consciente, mas quando eu saio, parece que apaga tudo, às vezes apaga, fica poucas coisas, assim, na minha mente, mas quando eu estou incorporado, eu sou 100% consciente, eu 100% estou ali, então, e às vezes eu me compadeço muito com as histórias, né? Com as histórias das pessoas, elas Uhum. eu tenho esse tamanho todo, para quem me conhece, tem 1,90, mas eu sou um coração mole, sabe? A Melissa ainda fala, a gente tá há algum tempo junto. Ela fala, eu nunca vi você brigando com ninguém, que eu não consigo brigar com ninguém. Quando eu fico muito nervoso, eu fico quieto e saio. Mas não... Então eu me compadeço muito com as histórias das pessoas. Às vezes eu fico pensando, remoendo, eu tenho esse problema, né? É muito legal o pai ter tocado nisso, porque assim,
algumas pessoas têm a ilusão ainda que existe médium inconsciente no terreiro. Eu não vou falar que não exista, existe. Mas os médiums, isso não posso colocar assim, 90% dos médiums, eles são conscientes. Só que tem um pequeno porém aí. Isso acontece na maioria dos médios que trabalham, pelo menos na minha casa. Quando a gente incorpora, a gente fica do lado do guia, trabalhando com ele. Então, ele usa a nossa memória, o nosso conhecimento, por isso que é tão importante estudar. Só que depois que a gente desincorpora, eles dão uma chacoalhada lá dentro do nosso cérebro. E a gente não lembra quem a gente atendeu. A gente, às vezes, vai conversar com a pessoa crente que a história dela é que o periquito dela, o cachorrinho dela morreu. E não era, ela veio atrás de um grande amor. Então, eles bagunçam para que a gente não tenha 100% e interfira naquela situação. É muito louco, porque a gente tem a certeza que a gente atendeu aquela pessoa e a gente passou um banho de rosa vermelha para ela. E quando a gente vai perguntar e a gente vai conversar com a pessoa, não, você pediu para eu acender uma vela. Eu falo, ai, que legal. Então eu parei de fazer isso, tá, gente? Agora eu não tento mais adivinhar. Quando a gente vai editar alguma coisa na internet, a gente aparece aquela carinha que é meme, né? Que fala Uhum. emoji, É o emoji, emoji. emoji. Na cara das pessoas, né? Para tampar, para ocultar, tal. Dentro das minhas incorporações, é muito louco, porque quando o médium é alguém que eu conheço, que eu tenho intimidade, eu não vejo o rosto dele. Eu vejo qualquer pessoa, menos aquele médium. E aí eu conto a história, eu converso incorporada, tá? Incorporada, pá. Depois, a pessoa vem e fala assim: Nossa, mãe, eu passei com a tua entidade brigou tanto comigo, me chamou tanta atenção. Eu falei assim: O que que você falou pra ela? Ah, eu falei isso, isso, isso. Eu falei: Caramba, eu nem sabia que era você que estava ali na minha frente. Então, essa é a segurança de você estar indo para um terreiro e passando com as entidades, exatamente porque a espiritualidade ela é sábia. E ela é tão sábia, que ela não deixa nada na nossa memória que possa prejudicar. Muitas vezes a memória fica das histórias, Dos das consultas, acontecimentos, né? exato. Mas é para o nosso crescimento. Uhum. E muitas vezes a gente não vai saber quem passou. Olha, eu acho que tem duas pessoas que elas saíram daqui e eu sabia tudo que a pessoa passou comigo e falou com minhas entidades. O resto, eu não lembro. E eu acho que acontece a mesma coisa com todo mundo aqui. A gente não lembra 100% de nada. E as histórias que ficam é muito interessante, né? Que é para o nosso crescimento. Mas tem uma coisa também que eu percebi, que é assim, quando eu fico muito consciente e eu lembro da consulta, o que mais fica na minha mente é porque eu estava precisando daquela consulta e Exatamente. parece que todo mundo que chega naquele dia era o que eu precisava ouvir. Então, na verdade, a consulta é para mim, né? Gente, isso é E incrível. aí a pessoa que passou em consulta, você nem lembra. Não, mas eu lembro muito bem do que foi falado, Exato. Você porque era para sabe que mim. quando fala que o que você lembra serve para você, isso me preocupou durante um bom tempo, porque teve uma época que, assim, foram as, lembrando, assim, das incorporações que eu mais lembrava, eu atendi muita pessoa com tentativa de suicídio, querendo se suicidar. E isso me marcou, chega a arrepio. Isso me marcou. E eu acho que se for para lembrar de alguns casos, foram esses.
E eu nunca tive esse pensamento de suicídio. E assim, eu passei algum tempo, eu nem comentei com ninguém, mas eu passei algum tempo, assim, pós-pandemia, atendendo muitas pessoas de tentativa de suicídio. E eu não lembrava das pessoas, assim, do rosto das pessoas, mas eu lembrava dessas histórias. E não sei por quê, porque eu nunca tive, assim, esse pensamento suicida, mas isso me deixou marcado durante um tempo. A história que eu tenho para contar seria essa. Agora É vamos lá, pai. interessante. O que que é um suicídio? Um suicida. É um... Aquele que tira a própria vida, Será que um que suicida nega a só própria vida. tira a própria vida? Eu acho que não, né? De sabotar, você fala? Então, quando para a espiritualidade, um suicida realmente tira a própria vida. Mas na parte terapêutica falando, quando chega um caso suicida para a gente precisa olhar para aquilo que a gente está matando dentro da gente. Talvez uma oportunidade de crescimento, talvez uma autossabotagem. E aí, o que que é espiritual? Isso eu vejo dentro do próprio terreiro, tá, pai? Por isso que eu tô falando. Eu sou terapeuta, mas isso também eu vejo dentro do terreiro. Muitas vezes aquela história do suicídio vem com a tristeza da pessoa, com a dor da pessoa e com a frustração de si. E muitas vezes, quando a gente atende um suicida ou alguém que tenta ou tem a intenção de, a gente precisa olhar para esse lado. E precisa olhar para o lado assim, o que que eu estou deixando de fazer para mim e por mim? E é muito louco porque o, tem um filme, se eu não me engano, de Kardec, quando Kardec está fazendo as entrevistas lá com os espíritos, tem um que ele passa e ele fala com o espírito, e o espírito vai, comete suicídio, ele fala com o encarnado, ele vai, comete suicídio, e depois ele vem na mesa falar com o Kardec, que do lado de lá é igual aí, para ele tomar cuidado com os sentimentos dele. E foi aí que eu percebi que um suicida ele não vem só nos mostrar o sofrimento de tirar a própria vida, mas também ele vem falando pra gente o quanto a gente é desse tamanhozinho e precisa olhar para as nossas dores, nossas Uhum. frustrações, as nossas autossabotagens. Por isso que incomodava o Santo Senhor. É, realmente, às vezes. Eu acho que foi bem na época que que eu estava tentando abrir uma oficina, correndo, medo, e a gente sempre tem esse medo, né, de abrir uma empresa, de seguir em frente, Com a medo de Melissa não dar não certo, dá né? certo, a Melissa me apoiando, não, vai que vai dar certo, vamos, né? Quantos sábados a gente saiu para procurar ferramenta, comprar e procurar o lugar mais barato, e ela sempre me apoiando. E eu acho que, agora a senhora falando, veio mais ou menos nessa época, assim, de mudança. Eu estava trabalhando há mais de 15 anos no mesmo lugar, tinha uma estabilidade, né? Tinha uma... Na verdade, além de ter uma estabilidade, tinha uma vida bastante tranquila lá, então... E aí foi nessa época de mudança que eu atendi bastante gente dessa... É interessante que a gente entrou em um assunto, morte, né? Sobre o morrer, né? Falando sobre suicidas e falando sobre o morrer. E o morrer, mesmo sendo um processo natural, Uhum. né? Ele ainda é um grande enigma para toda a Sim, humanidade, né? sim. E esse processo de morrer, ele amedronta, né? Então, quando a gente também está passando por processos de transformação, que a gente precisa deixar morrer algumas coisas, isso Sim. também nos assusta, né?
Então, a mensagem da morte, né, essa mensagem, o suicida, o que a gente conhece, é aquele que força a própria morte. Uhum. A morte do corpo físico, a morte de sonhos, a morte de planos, a Uhum. morte de projetos, Sim, né, a morte de amores, enfim. sim. Mas o deixar morrer é uma grande incógnita, Uhum. né? E é Prazeres, sofrido, e é né? sofrido, é É sofrido. soltar, né? Morrer em vida, né? É. Morrer em vida. Então, isso, e a Umbanda, ela traz isso de uma forma muito carinhosa, porque ela traz essa naturalidade do morrer. É natural, morrer é natural. Como deve ser, como sempre foi, e a gente se Sim. distancia desses ensinamentos que são milenares, né? A Uhum. Umbanda resgata isso, né? E essa é uma magia que eu vejo na Umbanda. A Umbanda, a gente sempre fala que ela é acolhedora, né? Ela é agregadora, mas eu acrescento, tenho a ousadia de acrescentar, que ela é resgatadora. Sim. Sim. Muito do conhecimento e daquilo que o ser humano já tem e que a gente se distancia. E na Umbanda a gente consegue encontrar esse conforto porque a Umbanda ela é uma religião, uma filosofia no qual está permitido, está tudo certo. Seu pensamento está certo, porque o objetivo não é aquilo que a gente prega, não é o que está escrito nos livros. O objetivo é a nossa transformação, é aquilo que a gente quer. E é muito louco, né? Porque as pessoas normalmente elas entram na Umbanda para transformar o outro. Eu vou lá ajudar pessoas. Aí eu brinco assim, Camila sabe, doce ilusão. É. A gente chega uma formiga Descobre que nós e, somos uma merda. e a gente vive a Umbanda sempre se transformando, sempre buscando. Sim. Tem isso. E a morte, ela é importante, acho que a gente estava falando isso na última gira, né? Eu nem lembro se é na gira, se é na aula, enfim. A gente só também consegue enxergar a luz porque a gente viu a sombra. Não. E entender sobre a morte, e entender sobre a morte também é sobre entender a vida, né? Tá tudo aqui. E essa proximidade, essa relação, né, que nós temos na Umbanda. Sim. Sim. E torna isso muito natural. Então a gente vai se envolvendo, porque a Umbanda é gentil, né? Exato. E ela vai trazendo os ensinamentos, ela vai nos transformando, não com a imposição, mas de dentro para fora, com essa transformação, com esse entendimento. Assim como quando ele fala das orações, né, que não são só palavras que são repetidas, é um sentir. E isso na Umbanda está o tempo todo, no trabalho mediúnico, nos ensinamentos, enfim, no sacerdócio, realmente é essa grande transformação. Os arrepios, né? Quando passa do lado de um, arrepia, quando você escuta, quando você sente, né? É. Umbanda é sentimento, né? É puro sentimento. É sentimento do corpo físico, mental e espiritual, né? É. Cara, é muito lindo ouvir vocês dois falando. É. Porque mostra uma Umbanda que às vezes as pessoas não conhecem, né? A gente fala de Exu, se assusta, né? Enfim, tem todos os preconceitos. E aí, ouvir falar assim de uma forma tão amorosa, né? Tão inclusiva, tão respeitosa, né? Quebra realmente paradigmas, né? Sim, a E é lindo Umbanda, ouvir. como como eu falei anteriormente, eu venho de uma Umbanda antiga, né? De uma Umbanda, o curso fez assim mudar muito a minha chavinha, porque assim, eu tinha todos aqueles pensamentos de Exu, Pombagira, que a gente vem quebrando, dos malandros. Então, quando eu fiz o curso de sacerdócio, foi essa mudança de chave, entender a espiritualidade, entender o trabalhador da espiritualidade. Então, isso foi um grande divisor de águas, porque assim, se você conversasse comigo
há 5 anos atrás, antes do curso de sacerdócio, e conversar comigo, você vê que é um outro sentimento, é um sentimento assim de acolher, de acolhedor, de acolher as pessoas. É, as pessoas tinham medo da Umbanda. Quem viveu essa Umbanda de 30 anos, as pessoas tinham medo, porque Exu faz o mal, porque o malandro faz o mal. E aí depois você começa a entender os arquétipos, para que orixá que aquela entidade Uhum. trabalha, que é regente. E aí você começa a aproximar essas entidades de você. E é engraçado que todo mundo fala assim: ah, o seu Exu é bravo, o seu Exu é grande. Quando eu estou incorporado do Exu, meu não, né? Quem dera se fosse meu, né? O Exu que me acompanha. E quando eu estou incorporado com ele, eu sinto um conforto, um conforto aqui, ele me abraça e ele me segura ali, e ele é paciente, ele tá, assim, é amor puro. E assim, se você falasse que eu ia sentir isso antes de ser médio de incorporação, eu ia falar, não, você tá doido, porque todo mundo, não, Exu é Tem vários brabo, é tabus em isso, cima, né? E Exatamente. hoje, assim, com o ensinamento, com os cursos, com sentir, né? Sentir a Umbanda, que trabalhar é se sentir, deixar ela fazer a diferença na sua vida. Então, assim, a importância do estudo é esse, é você transformar os seus pensamentos e acolher mais tanto as pessoas quanto a espiritualidade, né? Ele fala do estudo e eu sempre quero entender, claro, né? Quem sou eu se não quero entender as coisas desse encontro, né? Como o que aconteceu por trás das cortinas para que a gente se encontrasse. E se vocês nos conhecessem no início do nosso relacionamento, era a razão e a emoção se encontrando. Eu era a razão, cética. Eu falava que eu não tinha fé, eu só queria acreditar na ciência. Falei, eu não quero mais falar sobre qualquer assunto relacionado ao sagrado ou à espiritualidade. Então, eu era a razão. Eu fui estudar porque eu queria entender a razão de tudo. E o Alex era a emoção, a fé. Eu via ele acendendo uma vela e ele fazendo uma oração e eu me emocionava. Porque eu olhava ele fazendo isso e eu falava, por que que eu não consigo sentir isso? Por que que eu não consigo sentir dessa forma, né? O que que acontece, né? Que mundo é esse? Eu quero entrar nesse Uhum. mundo, eu quero sentir o que é isso. E depois de um tempo a gente foi se misturando e a gente foi trocando, né? E aí eu levo um pouco do racional para ele, né? Do estudo, né? Vou arrastando ele, vamos ler isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer um curso e tal. E ele me traz essa fé, né? Esse sentir que ele tem tanto. Então, a Umbanda tem isso, ela aproxima pessoas com propósitos e com propósitos de crescimento, em ciclos de nascer e morrer. O papo tá bom, tá Tá ótimo. ótimo. Mas vamos Mas é hora deixar de dar papo. tchau. Vamos deixar o papo para Mas depois? a gente vai voltar com eles aqui no próximo episódio para a gente continuar todos esses Vamos continuar. assuntos. É, se deixar, eu deixo os dois falando aqui, acho que vocês Ai, é uma também. Eu tô aqui delícia só ouvir, babando assim, né? não, vai, continua, porque. Mas aproveitando, você que está assistindo, já aproveita, já curte, já compartilha, comenta o que que você está achando desse episódio, o que mais que você gostaria de ver aqui nos próximos episódios também no nosso podcast. Mãe Camila quer falar algo? Só quero agradecer a presença de É vocês. verdade. Como eu disse antes, é muito lindo, mas é gostoso. A gente realmente sente a verdade no que Sim. vocês passam.
E como eu disse, é uma quebra de paradigmas mesmo, né? Uhum. E nada é por acaso, né? Se a gente está unido nesse momento, né? Na mesma casa, é para crescer, é para aprender, para compartilhar. E também porque, de alguma forma, a gente também tem propósitos parecidos e a gente enxerga essa Umbanda dessa forma, né? É respeitosa primeiro para nós e depois para o outro. Afinal, a gente só dá aquilo que transborda, né? Então, Exatamente. gratidão. Sim. Gratidão. Gratidão é a palavra. Estamos gratos, gratos por esse encontro. Gratos por tudo isso que, assim, ao meu ver, foi tecido já há muito tempo. Uhum. Há muito tempo isso foi tecido e agora é o momento da gente revelar tudo isso que está aqui, sim, e que tenhamos muitos outros podcasts. Muito agradecido pela visita de vocês aqui, né? Eu acho que vocês adoraram também. Mas a gente vem logo mais no próximo podcast, a gente já traz eles. O que que vocês Sim. acham? Né? Então a gente já vai fazer uma dobradinha, tá? Então vocês estão assistindo esse podcast com eles aqui. O próximo, a gente também vai continuar com eles Ai, aqui trazendo outros assuntos, porque vocês viram. Estava até na pauta, eu não precisei nem entrar com pergunta, a Tata também não precisou entrar, porque a gente tava ia falar tudinho na sobre a pauta. história de Exu, como que era, enfim, vocês viram que já veio tudo, Já né? falaram tudo. Sem a gente precisar falar nada. Fala bastante. Mas olha, gratidão por você que está aí do outro lado assistindo a gente também. Compartilhe com mais pessoas, curta o nosso canal, fique atento às nossas redes sociais e dá uma olhadinha na descrição aí embaixo, que vai ter aí a nossa agenda de cursos, workshop, as gírias, né? Enfim. Tá bom? Um beijo grande para vocês, até o próximo podcast.